Hoje, rapidamente, vou lhe ensinar como fazer a migração do seu job de backup do seu Vim Backup Replication para um novo repositório. Olá, seja bem-vindo ao canal Descomplicando, onde tornamos o difícil fácil. Eu sou Gustavo Cardoso, analista de sistema Cerno há mais de 10 anos e uma das tarefas que eu sempre faço é a administração de backups, justamente com esse produto do Vim Backup Replication. É importante você fazer da maneira correta essa migração do backup para que você não desconfigure o database do Vim. Se você não sabe, ele tem um database onde ele salva todas as configurações. Então não é só simplesmente copiar de um lado, colar do outro. Você tem que fazer isso da maneira correta para que as atualizações do novo repositório sejam atualizadas no database do Vim. Para ficar mais claro isso, a gente vai seguir o seguinte cenário. Utilizando a versão 12 do Vim, a gente vai fazer a migração de um job de backup para um novo repositório. A gente também vai criar um novo repositório para ele, como se a gente estivesse simulando algo em produção, como por exemplo, chegou um novo NAS, você criou um novo repositório, você tem que fazer toda a migração dos backups. Então é basicamente esse cenário que a gente vai fazer hoje. Antes da gente ir para o PC para fazer isso no nosso servidor, eu vou pedir para você fazer uma coisa muito importante, que é curtir e inscrever-se no canal. Então clica no botãozinho aí embaixo e se inscreva para que você sempre receba os nossos novos vídeos. Porque fora esse treinamento, a gente tem muita coisa aqui, do iniciante ao mais avançado. E também a gente sempre posta semanalmente atualizações sobre o mundo da informática. Então, se você, além de querer aprender coisas novas, você vai ficar atualizado com todas as principais notícias do mundo da tecnologia. Então, bora pro PC e, é claro, bora descomplicar. Vamos lá, vamos simular como se fosse um ambiente de produção. A primeira coisa que você vai fazer é avisar todas as pessoas que têm acesso ao servidor Vim, dizendo para elas não utilizarem ele, porque você vai fazer uma migração. Esse é o primeiro ponto. O segundo é estabilizar quando você vai fazer isso. Normalmente a gente escolhe isso ou antes do backup, ou depois, ou durante o final de semana. Então você tem que ver como é que é a estrutura do seu backup para fazer isso. E leve em consideração o tamanho do backup que você vai fazer a migração para um novo repositório. Se for um backup pequeno, isso pode ser rápido. Mas vamos ver, por exemplo, se é um backup, vamos supor, de 1 TB, tem que ver a modalidade que vai fazer esse transferimento, por onde vão passar os dados. Porque se você não ter o tempo suficiente para fazer isso, pode ocorrer um problema. Como, por exemplo, durante esse processo, alguém precisar daquele backup para fazer um restore. Então, tenham atenções nisso. Parece coisa simples, mas são muito importantes para você não ter problema durante essa migração. Bom, aqui a gente tem 2 backups que a gente vai fazer a migração hoje, beleza? A gente está vendo aqui, ó, que os dois estão no repositório prod_backup. A gente vai fazer a migração um de cada vez para vocês entenderem bem como se faz isso. Para começar a migração, a gente vai até backups, onde estão salvos aqui os nossos backups, né? Você tem que entender uma coisa, aqui na parte de backups, onde os backups estão salvos atualmente. Quando você clica em Jobs, quer dizer onde eles vão ser salvos da próxima vez. É bom entender essa diferença, senão você pode criar confusão, beleza? Então, a gente vai migrar os dois aqui. Vamos clicar com o botão direito nele aqui. E a gente já tem Move Backup aqui, mas eu quero ensinar umas outras coisinhas legais para você. Se você expande aqui o job, clica o botão direito em cima da máquina, tem mais algumas opções, como por exemplo Restore Files. Mas aqui dentro a gente pode mover um backup em específico que é dessa máquina. A gente pode fazer uma cópia do backup, a gente pode exportar somente os discos. Vamos supor que você quer o disco D somente da máquina para utilizar em um outro servidor. Você pode exportar esse virtual disk aqui para utilizar de lá. Você pode fazer um export do backup para um outro lugar. Vamos supor que você quer fazer uma cópia manual desse backup para levar para um outro lugar, por exemplo, quer salvar em um drive externo, algo do gênero, você pode fazer isso aqui em Export Backup. Mas nesse caso aqui de hoje, a gente vai exportar o job inteiro com tudo que ele tem dentro para um novo repositório. Aqui tem uma máquina só nesse job, mas vamos supor que poderia ter 10, 20 máquinas dentro desse job. Então isso aqui também demanda tempo. Você tem que fazer isso no horário que você tenha esse tempo suficiente para poder fazer a migração. Então a gente clica no botão direito em cima do job e vamos clicar em Move Backup. Aqui ele pergunta para você quer importar para onde? Mas olha que interessante, eu vou te mostrar uma coisa antes. Hoje os nossos backups estão no disco E aqui dentro.
Aqui dentro de backups está as duas pastas. Quando a gente fizer a migração, ele importa tudo, galera. Ele atualiza o database com as novas configurações de onde estão esses backups e ele move também manualmente todo esse arquivo para o outro disco, que vai ser esse disco F aqui nosso dentro de backups, beleza? Então vamos selecionar aqui, ó, o nosso Migration Repository, que é o repositório que a gente quer utilizar aqui hoje. Ele abre uma task de migração. Agora a gente tem que aguardar esse tempo, porque ele vai fazer todo o movimento de mandar aquele backup para um outro repositório e também vai atualizar o database. Hoje a gente está fazendo repositório também com um disco local, mas pode ser um NFS, podia ser um servidor de arquivos, poderia ser um outro local. Ele terminou de fazer a migração. Como é uma máquina bem pequena, ele vai fazer isso bem rápido. Vamos clicar em Close aqui. Vamos fazer a mesma coisa para o nosso outro backup também. Clicamos com o botão direito, Move Backup, selecionamos o nosso repositório, que é o Migration Repository, apertamos OK, e agora a gente aguarda ele fazer toda a migração também. A segunda máquina também foi com sucesso. Aqui você pode ver nas mensagens que primeiro ele faz a migração do job, aquela pasta, e depois ele atualiza o database. Isso é muito importante. Clicamos em Close, a gente for aqui em Last 24 Hours, a gente pode ver aqui todas as atividades que tiveram nas últimas 24 horas. Teve o backup que eu criei e depois o move, né? Essa migração para o novo repositório. Agora, vamos dar uma olhadinha nas pastas lá dentro do disco? A gente for lá dentro, a gente vai aqui, ó, no disco backup, no disco E, não tem mais nada, porque como eu falei para vocês, ele manda tudo, você não precisa fazer nada. A gente entra na pasta do nosso disco lá, onde nós migramos ele, e aqui estão os nossos backups. Se a gente for lá ver também dentro de Jobs, a gente vai ver que foi atualizado o repositório. Lembra que estava escrito aqui prod_repository? Então, aqui ele já atualizou o target. Se a gente clica o botão direito também em cima de Edit, a gente vai ver também em Storage que ele está selecionado. Ele automaticamente atualiza o job, falando para ele assim, ó, além de eu ter movido você para esse novo repositório, a partir de hoje você vai fazer os novos backups também dentro desse repositório novo. Essa é a forma correta para você fazer a migração de um job completo de um repositório para um outro novo. Vamos lá, para resumir, vamos ver o que você aprendeu hoje. Primeiro, as etapas corretas para você mover o seu backup para um novo repositório. Segundo, a importância de você fazer isso corretamente para que você não desconfigure o seu database. E como complemento, eu deixei um vídeo aqui no card e também na descrição, um conteúdo que eu produzi que é sobre os tipos de backups que nós podemos fazer. Porque dominar a ferramenta é uma coisa bem simples, mas se você não entende as modalidades de backup, um diferencial, um incremental, é muito difícil você fazer a administração do seu servidor. Então eu aconselho você a assistir esse vídeo porque ele vai ajudar bastante no seu conhecimento na área de administração de backups. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigado, fique com Deus, um beijo e tchau, tchau.